Tamanho versus rank. O que ele diz é basicamente que o número de elementos numa subárvore de rank K é maior ou igual que 2 elevado a K. Vamos pensar juntos aqui. Eu não gosto de começar enunciando, né, o negócio, mas de onde que vem essa intuição? Por que faz a gente supor esse lema? Bem, veja, muita operação de união pode pendurar a gente debaixo de um cara sem aumentar o rank, né? Então o número de elementos pode crescer sem que o rank cresça, tá? Então isso já justifica por que eu tenho um maior ou igual aqui. O número de elementos debaixo de uma subárvore pode crescer pra caramba, tá? Para deixar muito claro isso com uma figurinha, imaginem aqui, olha, que eu tenho esse cara aqui que tem rank 1, que tem um cara debaixo dele, tá? Daí eu venho aqui e faço uma união com esse cara, que apontava para ele próprio. Eu vou só pendurar esse cara para cá. Ó. Esse cara tem rank 0, esse cara tem rank 0, não muda e pendurou para lá. O rank de alguém mudou? Não mudou, né? Pega esse cara aqui que também tinha rank 0. Faz a união. Ele vem para cá. Entenderam o meu ponto, né? Então eu posso colocar N caras debaixo de uma árvore que tem rank 1. Tranquilo. Isso pode acontecer sem nenhum problema. Tá? Por isso que eu tenho que trabalhar com maior ou igual. O número de elementos numa subárvore de rank K pode ser bem grande. O que eu quero é um limitante inferior. Eu falo, olha, o rank não cresce sem crescer o número de elementos. Pode crescer o número de elementos sem crescer o rank? Pode. O número de elementos pode ficar grandão, não tem problema. Rank baixo é o que eu quero, então isso não me atrapalha, né? O ponto é que se o rank crescer, o número de elementos tem que crescer pelo menos um mínimo ali. E um mínimo vocês vão ver que é uma exponencial, o que não é tão mínimo assim, tá? Então, essa que é a intuição aqui. Fazer uma observação antes de avançar, que eu fiz um abuso de notação. Elementos numa subárvore de rank K. O que é uma subárvore? É singular. Elementos numa subárvore de rank K. São elementos numa subárvore cuja raiz, né, tem rank K. Tá implícito ali, eu só não quis escrever por licença. Mas eu estou pensando no rank da raiz daquela subárvore. Então, por exemplo, esse cara já está unido lá, mas tem que valer para ele, né? O número de elementos dele tem que ser pelo menos 2 elevado a 1. Tá? É essa a ideia. E daí, como que a gente vai mostrar isso? Vai ser de novo prova por indução, muito parecido com a questão do tamanho que a gente falou antes, na hora que a gente está fazendo a união lá com o critério guloso. Eu vou supor que isso aqui é verdade. Daí, na minha provinha por indução, no caso base, eu vou ter que o número de elements, só para ficar mais curto, tá? Mas estou me referindo a isso aqui. O número de elements, se uma raiz tem rank 0, é igual a 1, que é igual a 2 elevado a 0, né? Que é 2 elevado a k, né? Nesse caso. Tá? Então, se esse cara aqui é o meu k, né? Veja, k e k. Né? Então, esse cara é o meu K, está batendo. O número de elementos de um carinha que tem rank 0 é um cara sozinho, né? É isso aqui. O número de elementos dele é 1, que é 2 elevado a 0, caso base está valendo. E isso já me lembra, eu estou passando pela parte mais importante agora, né? Sem tanto detalhe de implementação, mas o meu make set tem que fazer pi de i recebe i e tem que fazer rank de i igual a 0. Ele tem que fazer as duas coisas. Uau, né? Que trabalho que o make set tem. Mas tem que inicializar o rank corretamente, senão dá bobagem. Hipótese de indução, eu vou supor que o número de elementos de uma subárvore cujo pai, né, cuja raiz, melhor dizendo, cuja raiz tem rank K-1, né, vou colocar aqui, estou pensando que a hipótese de indução vale até antes, né, então tem K-1, é maior ou igual que 2 elevado a K-1. Tá? E daí vamos chegar no passo. Né? Tá quente, né? Eu estou olhando assim, cadê os ventiladores? Não estão dando conta, né? E aquele é barulhento como o inferno. Então, no passo aqui, vamos avaliar o número de elementos de
Vamos avaliar o número de elementos de uma subárvore que tem rank K, tá? Aqui eu tenho duas possibilidades. Se esse cara tem rank K e ele sofrer uma união que não muda o rank, nada mudou, né? Então, por hipótese de indução, o rank dele é o mesmo, o número de elementos só cresceu, nada muda. Tá? Então, onde que está a coisa realmente interessante aqui? É quando eu tenho uma união que muda o rank. Tá? É o único lugar, ou colocando de outra forma, por hipótese de indução, eu vou supor que os ranks até o início de uma certa iteração, sei lá qual for o algoritmo que eu estou trabalhando, está tudo correto. Porque a gente mostrou no caso básico que começa correto, por hipótese de indução, eu vou supor que até ali nada está errado. Quando ocorre uma união e nenhum rank é mudado, nada pode ter quebrado, porque estava tudo certo, nada mudou, nada quebra. Tudo bem? Quer dizer, nada mudou não. Posso até ter agregado mais gente ali, mas o número de elementos só pode ter crescido. Então, esse lado da inequação aqui cresceu, esse lado aqui não mudou, porque o rank não mudou. Então, se a desigualdade valia, agora ela vale com mais facilidade ainda. Então, vamos focar no caso em que ocorreu uma união que alterou o rank. Tá? Então, deixar claro aqui, focando na união que alterou o rank de alguém. Primeira coisa, só pode ter alterado um rank, né? A união só altera um rank aqui no máximo. Todo o resto se mantém. Então todas as outras subárvores, por hipótese de indução, continuam válidas, né? Nenhuma delas está quebrada porque todas elas valiam antes e não mudou. Eu só tenho que me preocupar com esse cara. Ele é o único que tem um rank maior e que agora pode ter alguma dificuldade para satisfazer a desigualdade. Certo? Tudo bem, gente? Então, é só o cara que mudou o rank é só para o cara que mudou o rank que a propriedade pode quebrar. Vamos ver aqui então. Passo número de elementos dessa subárvore que tem rank K. Isso aqui é uma novidade. O cara tem rank K agora. Isso aqui vai ser igual ao número de elementos da subárvore com raiz R1, melhor dizendo, né? Eu estou fazendo o union de I com J, mas eu pego os representantes, né? Eles que são as raízes. Então vai ser, por definição do algoritmo, seguindo o algoritmo, né? Olha, o número de elementos de K é o número de elementos da subárvore com raiz R1 mais o número de elementos da subárvore com raiz R2. Só que se o rank alterou, os dois tinham que ter rank igual. Se o rank alterou é porque o rank dos dois era igual. E daí, então eu vou dizer esses números de elementos aí. Perdão? Não o número de elementos, o rank. Tem que tomar cuidado com isso, porque o número de elementos podia ser muito diferente, né? Eu podia ter uma árvore aqui que tinha um monte de cara embaixo dela, e ela tem rank 1, e tem uma outra árvore que tem um cara embaixo dela, e ela tem rank 1. Eles tinham o mesmo rank. Eu não posso afirmar nada, por isso que tamanho versus rank, estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Mas eles pelo menos garantiam que eles tinham 2 elevado a k menos 1 elementos. Se eles tinham rank k-1, eles tinham pelo menos 2 elevado a k menos 1 elementos. Então, veja, o próximo passo aqui se o número de elementos aqui da nova árvore é k, e ele foi incrementado de 1, eu sei que esses caras aqui tinham rank k menos 1, necessariamente, senão esse cara não tinha chegado no k. Né? Então, eu tenho que isso aqui é maior ou igual que 2 vezes o número de elementos de uma árvore de rank k-1. Veja, como eu falei, o número de elementos dela pode ser muito maior do que da árvore mais enxuta que tem rank k-1. Tá? Pode ser muito maior, porque pode ser um monte de união que não aumenta rank. Mas é pelo menos o número, cada uma dessas, sendo uma árvore de rank k-1, tem pelo menos o número de elementos mínimo. Deixa eu até colocar, né? O número de elementos mínimo
de uma árvore de rank K-1, certo? Isso vale para as duas, então por isso que apareceu um 2 ali, né? São duas parcelas. Veja que interessante, são duas parcelas que podem ser muito diferentes, mas as duas são limitadas inferiormente pelo mesmo valor, que é o número mínimo de elementos dessa árvore. E daí, pela hipótese de indução, né? Então, qual que é esse número mínimo aqui? Pela hipótese de indução, o número mínimo de elementos de uma árvore de rank K-1 é 2 elevado a K-1. Então, 2 vezes 2 elevado a K-1. 2 vezes 2 elevado a K-1, 2 elevado a K, está provado. Então, embora o número de elementos possa crescer muito mais do que o rank, isso é certamente um limitante inferior. O rank não cresce se o número de elementos não estiver pelo menos dobrando. E isso aqui resolve para a gente a questão da eficiência, porque daí eu posso me perguntar, qual é o maior rank? Porque concorda que sendo o rank o número de saltos, o maior rank me limita a eficiência do find e, em decorrência disso, do union. Então, qual que vai ser o maior rank? Bem, vamos colocar essa questão aqui. Qual o maior rank possível ali? Bem, a gente já mostrou aqui que o número de elementos de uma subárvore que tem raiz com rank K é pelo menos 2 elevado a K. O número de elementos pode superar N? Não pode, né? O número total de elementos do meu conjunto, do conjunto no qual eu estou trabalhando, que eu estou fazendo as uniões, é maior ou igual que o número de elementos dessa árvore, que é maior ou igual que 2 elevado a K. Isso quer dizer que 2 elevado a K é menor ou igual que N. Esse truque vocês já viram, estão cansados, né? Log dos dois lados. Então, K. Só que veja que aqui o K é muito especial, né? Porque eu estou perguntando qual é o maior rank. Tá? Então, esse K está representando o maior possível. O maior rank possível é menor ou igual que log de N. Então, com as lazy unions, né, lembrando vocês que lazy union foi, não troca o representante de todo mundo, troca só o pai do pai, né, só o pai da raiz daquela subárvore. Assim a union pode ficar mais enxuta. Mas para isso o find pode ficar maior. Então, ganhei de um lado, piorei do outro. Para que o find não possa piorar muito, eu faço union by rank, um critério guloso baseado no rank ali, de modo que as árvores sejam curtinhas, né? É um critério guloso que vai incentivar árvores a serem curtas, e aqui a gente mostra que funciona. Não só é uma boa heurística, mas garante que elas não passam de comprimento logarítmico, de profundidade logarítmica ali. O maior rank é no máximo log n. Isso quer dizer que o find tem eficiência, agora sim, eficiência do find em azul, eu uso azul para eficiência. Θ de log n, ou talvez até O de log n, sei lá, no pior caso, pode ser melhor, mas tá a ordem de log n no pior caso. E por conta disso, o union são 2 finds e depois operação constante. Então vai ser O de log n também, né? 2 finds é uma distância de uma constante. Ok? Então vejam o que a gente conseguiu agora. Com perspicácia no design, e por que eu digo perspicácia no design? Porque embora as duas abordagens que a gente viu hoje sejam bem interessantes, tá? Eu não coloquei para vocês à toa. Caramba, eu estou estourando o tempo violentamente hoje, né? Mas praticamente acabou, gente. Já vai finalizar. Embora as duas abordagens sejam bem interessantes, elas vão por caminhos diferentes, né? Em uma delas a gente aumentou muito a estrutura, a gente teve que cuidar de detalhes de implementação, com vetor clusters e tudo mais, e a gente não conseguiu, no fim das contas, apesar de boas ideias, limitar o custo de cada operação. O que a gente conseguiu foi limitar o custo total das uniões, né, por uma análise amortizada, graças a um critério guloso. E isso foi bem semelhante, mas foi por ali que a gente foi. Nesse caso aqui, a gente foi por um outro caminho. A gente relaxou a operação de união, jogou mais encargo para o find, vamos pensar dessa forma, né? O find estava muito folgado, era muito fácil a vida dele, mas a união tinha muito trabalho. A gente jogou mais trabalho para o find. Só que daí a gente viu que isso podia dar muito ruim, né? Podia o find custar da ordem de n. A gente falou, não, vamos fazer as uniões de um jeito que os caminhos não cresçam tanto. Usamos um critério guloso baseado em rank, relacionamos rank com tamanho. Isso aqui é rank, tá?
eu fico lendo e falo, nossa, todo mundo vai pensar que é RAND, né? Porque meu K está horrível. Mas relacionando o rank, né, que é o comprimento desse caminho com o tamanho, mostramos que o rank não pode crescer mais do que log do número de nós. E com isso agora não é amortizado, a gente limitou o custo por operação, é o jeito mais tradicional que a gente faz. O find não pode passar de log n operações, da ordem D, né, assintoticamente, o union também não, e daí sempre que a gente usar essas operações tem eficiência logarítmica por operação. Pode perguntar. Não ouvi. O Kruskal vai ser m log n. Continua sendo m log n como antes por causa da ordenação, mas dentro do Kruskal também, porque os finds eu tenho que fazer para cada aresta, né? Cada aresta que eu pego, eu tenho que fazer finds nas duas pontas para ver se está no mesmo componente ou não, para ver se tem ciclo ou não. Então eu tenho um número de finds proporcional ao número de arestas. De certa forma piorou um pouco, né, em relação ao anterior, porque o anterior eu tinha também que fazer isso, mas a implementação anterior o find era muito barato, eu só pagava amortizado log n por união, e as uniões eram para cada aresta selecionada, não para cada aresta testada. O número de arestas testada é maior, então pode ter dado uma diferencinha ali de uma constante entre essas duas implementações, mas as duas vão dar um Kruskal, usar as duas vão gerar um Kruskal que leva tempo m para as arestas, né, do número de arestas, vezes log n, ok? Acabou? Ainda não, por incrível que pareça, mas eu prometo que eu fecho em 5 minutos.